Bom dia, crianças! Bom dia a todos vocês que estão assistindo essa videoaula. Como vocês estão? Bem, eu sou a professora Nelma, do terceiro ano da Universidade da Criança, do Grupo IEPAM. E hoje eu estou aqui de volta com vocês para a nossa primeira aula dessa nossa segunda temporada. Nós tivemos um certo distanciamento, né, nesse período, tivemos que nos distanciar do contato físico na sala de aula por causa da pandemia do coronavírus, como vocês já sabem, para proteger a cada um de nós e também aos nossos familiares. Mas nós conseguimos nos aproximar por meio da internet, das redes sociais, e nós já tivemos, né, uma primeira temporada de videoaulas, tivemos férias e agora nós estamos de volta com mais videoaulas para essa segunda temporada. E vamos continuar assim até que tudo fique bem, até que nós possamos voltar em segurança para a nossa sala de aula, né? Eu estou morrendo de saudade de vocês, acredito que vocês também estão com saudade uns dos outros, dos coleguinhas, do nosso contato físico. Mas nós confiamos em Deus e acreditamos que tudo isso vai passar logo, logo, nós poderemos voltar, né, para toda a nossa normalidade, para a nossa sala de aula, como sempre foi. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado também bastante esse período de férias em casa, para curtir um pouquinho mais a sua família, né, o seu cantinho, brincar, né, e fazer um montão de coisas interessantes, de coisas que você gosta. Mas vamos lá, para nossa aula de hoje, nós vamos começar com aula de história, tá? Para isso vocês vão precisar do livro, nosso caderno 2, vamos abrir lá na página 9, tá? Também pegue o seu lápis e borracha, nós vamos precisar para realizar as atividades que vocês farão durante esse período da videoaula, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Não esqueçam, livro aberto na página 9, lápis e borracha também na sua mão. Procure um lugar bem tranquilo, uma mesinha, para a gente ficar de boa nessa aula, ok? Então, agora que vocês já se organizaram, já estão com o livro aberto na página 9, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil, terra de diversos povos e culturas. E para iniciar, nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Nós chamamos Brasil, né? E nos sentimos, nós somos brasileiros, mas será que sempre foram... o Brasil, ele sempre teve o mesmo tipo de povo desde o início? É o que nós vamos descobrir. Vamos acompanhar a leitura aqui na página 9. Diz o seguinte: você conhece seus antepassados? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente forma o Brasil? Eles ajudaram a formar o povo brasileiro, assim como você, seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Muito antes do nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Isso mesmo, gente, muito antes. Nem sempre essa terra se chamou Brasil e nem sempre havia toda essa diversidade de povos como é hoje, né? Nós temos pessoas de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, mas antes, muito antes, havia os nossos antepassados, havia povos indígenas nessas terras que hoje se chamam Brasil, ok? Então, continuando, diz o seguinte: por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. Eu estou falando dos indígenas. As culturas indígenas são bastante diversificadas. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas, tá? Diferente nos dias de hoje no Brasil, e ocupam áreas em diferentes regiões. Muitos vivem em florestas, em terras indígenas e também em cidades, tá, gente? Então, naquela época lá, antes de chegarem outros povos aqui no Brasil, todos os povos indígenas viviam nas florestas, mas hoje, né, houve uma grande mudança. Ainda
continua tendo povos indígenas vivendo no meio das florestas, né? Mas existem outras que elas já estão vivendo nas cidades ou em terras que são de propriedade indígenas, que são protegidas por órgãos, por instituições governamentais e vivem de forma diferente, já um pouco diferente do que era lá no passado. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falavam mais de 1.300 línguas. Olha só, gente. Ao longo dos séculos de colonização, muitas etnias desapareceram e os grupos que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar sua cultura e identidade. Tá? Então, nós já estudamos um pouquinho nas aulas passadas sobre essa identidade, né? Que é aquilo que nós temos, aquelas características, né, que nos diferenciam uns dos outros. E esses povos indígenas que sobreviveram, né, que ainda existem até hoje, muitos já perderam alguns de seus costumes ou já tiveram que adaptá-los para uma nova realidade, mas muitos ainda preservam, né, muitas dessas suas características. Muito bem, nós falamos nesse trecho, né, da leitura sobre terras indígenas, né, as palavrinhas que aparecem aí destacadas no seu livro, colonização e etnias. Mas o que é tudo isso? Você pode acompanhar a leitura aí no box aí ao lado, né, nesse box cor-de-rosa, está explicando melhor o que são terras indígenas. As terras indígenas são territórios destinados à ocupação e ao aproveitamento dos povos indígenas, para que possam continuar habitando suas terras originárias e preservar seus modos de vida e suas tradições. E o que é colonização? Bem, é um processo de exploração territorial que envolve a dominação de um povo sobre outro e a fixação de um povo não originário em território conquistado, onde se estabelece uma colônia. Ou seja, em outras palavras, é quando um povo de um determinado lugar, né, ele passa a dominar um outro território. Então, nós chamamos esse processo de colonização. E o Brasil, por muito tempo, ele foi colônia de Portugal. E etnias? Bom, etnias são grupos de pessoas que têm os mesmos costumes, origem, cultura, língua e religião. Então, nós chamamos etnias de etnia qualquer grupo que compartilha entre si essas características, como língua, religião, etc., como os grupos indígenas, africanos e outros mais. Agora, vocês têm aí um jogo rápido. Vamos lá usar o nosso lápis e borracha já para fazer essa atividade, que diz o seguinte: observe a foto acima e responda. Então, vocês têm aí uma foto mais acima de um indígena, né, segurando uma máquina fotográfica. Na legenda diz assim: na imagem, o fotógrafo José Medeiros conversa com o indígena da etnia Chavante, quando participou de uma expedição na região onde atualmente está localizado o Parque Indígena do Xingu. Então, sobre essa imagem, o que diz na legenda, você vai responder a essa questão, que diz: existiram ao longo do tempo trocas culturais entre os povos indígenas e os descendentes de europeus? O que você acha? Houve essa troca? Justifique sua resposta com elementos da foto. Então, vou dar um tempinho para vocês, observem mais uma vez a fotografia, leiam atentamente a legenda e respondam essa atividade. Ok? Já responderam? Então, vamos lá. O que vocês responderam? Isso mesmo, como eu sei que vocês são muito espertos, eu acredito que vocês responderam que sim, né? Que houve uma troca cultural. A resposta correta aí seria essa, né? Que a troca cultural, ela é representada pelo contato do indígena com a câmera fotográfica, assim como o contato de José Medeiros com a cultura do indígena, ok? Então, logo em seguida, nós temos um quadro que pergunta: é verdade? A incorporação
de alguns costumes europeus pelos povos indígenas fez com que eles deixassem de ser indígenas com o tempo? O que você acha? Isso é verdade? O indígena ele pode deixar de ser indígena, mesmo que ele sofra algumas modificações, algumas adaptações? Não, né? Isso não é verdade. Os indígenas, eles continuam sendo indígenas, mesmo incorporando, né, alguns aspectos da cultura de outros povos, desde que ele preserve suas tradições e a sua história. Ele continua sendo indígena. Agora nós vamos para a página 10. Na página 10, nós vamos falar sobre alguns costumes indígenas, que são esses primeiros povos que habitaram o Brasil. Diz o seguinte: no Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicas, mas, apesar da diversidade, existem semelhanças entre eles que podem ser identificadas. Tá? Essas semelhanças são principalmente, né, a pintura corporal, a construção de casas, a agricultura, a caça, a pesca e coleta e o artesanato, que nós vamos falar um pouquinho de cada um. Começando com a pintura corporal. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da sua comunidade, os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados. A pintura marca ocasiões como casamentos, mortes, adoecimentos, a passagem para a vida adulta, entre outros momentos. Então ela tem uma função muito importante, né? Ele não usa a pintura apenas para enfeitar seu corpo, mas sempre vai ter um significado, né, para essa cultura. As tintas da pintura indígena são feitas de resinas vegetais, tá? Como do fruto do urucum e do genipapo. O urucum é um frutinho que ele libera uma tinta avermelhada, não é? É dela, inclusive, que nós fazemos o coloral, que usamos no nosso tempero. E o genipapo é um fruto que também libera uma tinta usada pelos indígenas. É comum que os desenhos feitos nos corpos tenham elementos geométricos, como triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas, paralelas ou mesmo linhas curvas. Como vocês podem observar aí na imagem, né, um indígena está pintando o corpo do outro, né, e você vê aí que ele está utilizando diversas formas, além das linhas, outras formas geométricas. Agora falamos sobre a construção de casas. Né? Como são construídas as casas indígenas? Elas são exatamente como as nossas? Não, né? Nós vamos ver que elas têm outras características, mas sempre elas são utilizadas com a mesma função, que são como moradias. Tá? Cada povo costuma construir suas casas e organizar a aldeia de uma maneira diferente. Então, esse formato das aldeias, das moradias indígenas, ela vai variar dependendo de cada grupo indígena, de cada costume que esse grupo tem. Então, o formato, o tamanho e o interior das construções também podem variar. Veja aí alguns exemplos a seguir. Vocês têm aí 3 imagens de modelos de construções de casas diferentes. Né? No primeiro, você observa já uma construção bem maior, onde imagina-se que moram várias famílias indígenas. No outro, você já tem um modelo diferente, mais retangular. E na última imagem, você tem um modelo que já é mais triangular. Né? Embaixo diz aqui: Oca é o nome de origem tupi que é usado para nomear as casas indígenas. Elas podem ser mais arredondadas ou ter outros formatos, como retangular e triangular. As construções das ocas mudam de acordo com o clima do local
e os materiais disponíveis e o modo de vida das aldeias. Então vai depender de tudo isso, não só dos costumes que eles têm, mas também dos materiais, da matéria-prima que eles dispõem para construir essas casas, também do clima, se é mais quente, se é mais frio, etc. Vamos acompanhar na página 11, agora falar sobre a agricultura, a caça, a pesca e a coleta, não é? Que são as formas que os indígenas utilizam, não é? Principalmente para obter alimentos, ok? Então diz o seguinte: as agriculturas fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente em que vivem, pois deles são extraídos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias. Então, é exatamente daí, não é, da agricultura, da caça, da pesca e da coleta de frutos que eles obtêm a sua alimentação. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas de plantio, para a preparação do solo. Uma parte da vegetação é derrubada, depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas na fertilização do solo. Interessante vocês saberem disso, tá? Então, essa queimada que eles fazem é chamada de coivara e é uma forma de reaproveitar, não é, o solo, a terra para o plantio. Geralmente, os homens se ocupam com a limpeza e a operação da terra. Já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita. As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas do Brasil são o milho, a mandioca, o feijão, a batata, o amendoim e o cará. Então, como vocês viram aí, homens e mulheres, eles se dividem de forma diferente nesse trabalho, né? Ambos trabalham, só que o homem em um determinado trabalho, a mulher em outra, tá? E eles utilizam, né, o cultivo de muitos dos alimentos que hoje nós também costumamos nos alimentar, como milho, a mandioca e todos os outros. Vocês veem aí na imagem duas crianças regando uma plantação de abóbora, tá? Sendo observadas por sua avó na terra indígena de Utirirati, no Mato Grosso. A vida dos povos indígenas que habitam as áreas rurais é totalmente relacionada com a terra que eles cuidam e cultivam para que seja sempre fértil. Então, o indígena ele tem todo esse cuidado com a terra, não é? Ele não sai aí desmatando de qualquer forma, queimando de qualquer forma, mas sempre com essa função, não é, de cultivar o seu próprio alimento. Ele não está interessado em obter lucros com isso, mas apenas para a sua subsistência. Agora vamos falar sobre o artesanato indígena. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas que são usados na agricultura, na pesca, na caça, na alimentação e nas construções. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais são penas, barro, palha, cascas e cocos. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecas e brinquedos também, porque assim como vocês, né, eles também são crianças, eles têm essa fase que eles querem brincar. Então, eles confeccionam seus próprios brinquedos, suas bonecas, utilizando esses materiais que eles têm disponível, que são retirados da própria natureza. Você observa aí nas imagens, né, alguns brinquedos e algumas brincadeiras indígenas. Você vê aí as bonecas carajá, são importantes elementos da cultura indígena do povo
carajá. Elas são feitas artesanalmente e o modo de produção é passado de geração em geração. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, reconheceu como patrimônio imaterial brasileiro os modos de fazer as bonecas carajá. Na outra imagem você vê um outro brinquedo indígena, que é o bilboquê, e em outras as crianças brincando aí com peteca ou ainda treinando com a vara de pesca, né? Que além de brincar, ela já está se preparando, né, para mais tarde aprenderem a pescar, ajudar os pais na alimentação. Então, nós ficamos por aqui, mas vocês podem ainda aprender um pouco mais, né, um resumo de tudo isso que nós vimos, assistindo ao vídeo aí do YouTube que você vai acompanhar logo em seguida. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula!